Êxodo capítulo 19. Você tem que aprender uma coisa: entrou na casa de Deus, se desligue de tudo e entra no ritmo do que a igreja faz. Você ficar desligado, você não vai encontrar Deus, não vai ter um encontro com Deus, e você vai terminar o culto e vai dizer: bem, eu não consegui sentir Deus conforme as pessoas falam. É um pouco difícil você sentir a presença de Deus estando no seu mundo. Você tem que deixar o seu mundo e se envolver com Deus. Aí você vai dizer: bem, eu estou sentindo agora o Deus que os crentes sempre pregaram, sempre anunciaram. Enquanto você estiver na casa de Deus, na igreja, mas pensando na morte da bezerra, fazendo o que você faz lá fora, fica difícil. O homem de Deus diz: vamos abrir a Bíblia, você abre. Sem Bíblia, atenção dobrada. Fecha os olhos, você tem que fechar os olhos. Vamos orar, ore. Faça aquilo, faça aquilo outro. Porque vai ficar difícil, vai ser difícil você ter um encontro com Deus, ainda ligado a alguma coisa lá de fora. Êxodo capítulo 19, nos diz o seguinte: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Eu vou falar duas coisas aqui de início. Primeiro, quando você quiser ter resposta de Deus, não procure resposta de Deus aonde você está. Guarda isso, por favor. Não procure resposta, aquela que você quer, como eu disse ainda agora, no seu mundo. Não procure. Não procure resposta de Deus no mundo da carnalidade, no mundo natural, no mundo da sua avó, do seu pai, da sua esposa. Você tem que subir ao monte de Deus, estar nos altos, perto de Deus. Todas as vezes que o Moisés queria falar com Deus, ele subia ao monte. Da primeira vez que Deus o chamou, e todas as vezes que ele queria falar com Deus, ele subia no monte. E o subir o monte aqui é se colocar acima, estar nos altos. Erro grave. Mensagem boa, e graças a Deus está sendo filmada, que aí centenas, milhares de pessoas vão me ouvir e vão aprender. Um erro grave nosso é que queremos sentir Deus, encontrar Deus, ter a resposta de Deus do nosso jeito, no nosso mundo e aonde nós estamos. Você tem que entrar no campo de Deus, no mundo de Deus, do jeito de Deus, para você achar Deus e conversar com Ele. Vai ser difícil você ouvir a Deus, receber alguma coisa de Deus, se você não estiver aonde Deus está, nos altos. Se elevar. Em Colossenses capítulo 3, ele diz assim: se, pois, estáis ressuscitados com Cristo, se você se tornou uma pessoa de Deus, se você agora é aquela pessoa que tem outra visão, um outro entendimento que é o de Deus, você vive diferente, se, pois, estáis ressuscitado com Cristo, buscai agora as coisas santas que são do alto. Quer dizer, qualquer outra pessoa que se ela não ressuscitou, não se tornou de Deus, ela não vai conseguir buscar as coisas santas do alto.
Até porque não vai nem conseguir chegar até lá. Isso é, até Deus. É a pessoa que lê a palavra, lê e diz: eu não entendo, eu leio a Bíblia, eu leio o que está escrito, mas não consigo entender o que as pessoas, ou o pastor, a minha amiga, o meu vizinho que é crente, ele diz que consegue ouvir e entender quando está lendo. Eu sempre tenho falado, as coisas de Deus são para aqueles que são de Deus. Você perde muito por não se tornar uma pessoa verdadeiramente de Deus. Você está buscando coisas celestiais, santas, sagradas, no seu mundo, no seu jeito, do seu jeito, no seu pensamento. Eu não largo Jesus por nada nessa vida. Mas por quê? Porque verdadeiramente eu tive um encontro com Deus. Eu consegui subir e me encontrar com Deus. O Moisés, quando subiu no monte, ele viu aquela sarça em chama, mas nem o galho nem as folhas eram consumidas. E ele foi se aproximando para ver bem como era aquilo. E Deus falou com ele. Mas repare que Deus falou com ele porque ele estava lá. O tipo de fala, o assunto. Mas, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Israel, e anunciarás aos filhos de Israel. Deus tem uma coisa para falar com a gente, sempre, com todos nós. E olha só o que Deus fala para nós. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Você não pode negar que, tempos atrás, Deus livrou você do Egito. Você não pode negar isso. E ele diz: e trouxe vocês a mim, porque eu quero algo para vocês. Eu estava meditando isso aqui, eu disse que é forte o negócio. Se você tem ouvido para ouvir, seu espírito vai ficar aí animado, vai se alegrar. Uma vez eu disse aqui, que Deus traz a pessoa na igreja e quem a converte é o Espírito Santo. E Deus traz você na igreja para que você volte ao aprisco, e o pastor oriente, ensina você a viver a vontade de Deus, você é alimentado e abençoado. Também disse uma vez aqui, bem um tempinho atrás, disse aqui para a igreja e disse para os pastores da região: se eu não pude ainda, não consegui te abençoar, provavelmente que você ainda não tenha me aceitado como seu pastor, ou você não quis entrar no aprisco para comer do alimento que eu te dou. Porque tem Antônio, tem Maria que diz: pastor, minha vida melhorou. Vai no Barnabé e no Serafim: pastor, graças a Deus eu estou vivendo outra vida. Vai na Jussara, na Fernanda: graças a Deus os meus olhos se abriram, eu estou vivendo outra coisa. Mas por que o outro e o outro mais? Não. Ele não faz acepção de pessoas. Então ele diz: eu tirei vocês do Egito, como águia, eu tirei vocês de lá, e trouxe vocês para viverem juntinho de mim. Mas não para aí não. Olha que coisa bonita. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu trago vocês para ficarem perto de mim, e se vocês, com diligência, aceitarem, atentarem,
se inclinarem a tudo aquilo que eu falar, eu determinar, mandar os meus mandamentos, os meus decretos, vocês serão os meus tesouros particulares. É muito lindo isso aqui. Tem Bíblia que está escrito assim: você será o meu tesouro particular. Apesar de que ele diz que toda a terra é minha, todo o povo foi eu que fiz, mas dentre toda a humanidade, vocês serão o meu tesouro particular. Então eu tenho que ser. Você tem que entender uma coisa que eu preguei aqui, que aconteceu, eu vibrei, gostei e está gravado na tábua do meu coração. Lá estava eu, na igreja da Graça de Suzano, vocês vão lembrar desse testemunho, e eu pregava: você tem que dar tudo o que você tem para Deus. Quando eu de imediato falei isso, uns olhinhos regalaram assim na hora, dizendo: já sei onde é que vai dar essa mensagem. Daqui a pouco, na hora da oferta, ele vai pedir para a gente dar tudo que nós temos, nosso dinheiro, salário, casa, carro. Quando eu vi que a igreja regalou os olhos, ficou esperando que eu falasse tal coisa, eu fui propositalmente instigando. Você tem que dar o seu carro, você tem que dar a sua casa, você tem que dar o seu salário. E fui propositalmente instigando a igreja. Até que fui indo, na mensagem, uma senhora entendeu o recado do Senhor. Quando você dá tudo o que você tem a Deus, diz: Senhor, isso aqui não é mais meu, isso aqui é do Senhor, eu estou dando para o Senhor agora. É seu. Mas eu posso usar? Enquanto eu estiver neste mundo, eu vou usar, Senhor. Meu Deus, o meu carro não é mais meu, é do Senhor. Se alguém perguntar, eu vou dizer: esse carro é de Deus e eu uso ele aqui na terra. Até porque tudo que você tem aqui na terra não é seu, você não leva. Então, dá-lhe para Deus. Dá sua casa para Deus. Porque quando você dá, Deus toma conta. Aquilo se torna tesouro particular de Deus. Quando você se dá, se entrega, você se torna tesouro particular de Deus. Uma irmã na igreja, que não conseguia dar à luz, entendeu a mensagem, e na hora da oração, ela pôs a mão aqui na região do útero, no ovário, e disse: meu Deus, eu aqui abençoo o meu útero, o meu ovário, eu quero ser mãe, não consigo, e eu digo que o meu útero, o ovário, as trompas, pertencem ao Senhor agora. Eu dou para ti, e dou também lá o órgão masculino do meu irmão, lá o aparelho reprodutor masculino e tal. Está consagrado para ti em nome de Jesus. Passou um tempinho, veio ela: pastor, eu quero dizer que eu estou grávida. 9 meses, pastor, apresento meu filho a Deus. Veja o quanto você tem perdido por não ainda ter se tornado um tesouro particular de Deus. Mas não se torna porque você não quer praticar certas coisas. É o que eu sempre falei. Tem coisas que estão na Bíblia que você vai lendo e você diz: é muito interessante, isso aqui eu gostei. Não, isso aqui não, que isso aqui eu não faço, não, é muito difícil, não, isso eu não quero. Não, essa aqui, menos ainda. O quê? Perdoar a minha cunhada? Aquela bandida me fez um negócio, isso não é para mim não. O quê? Dar 10ª parte do meu salário do que eu achar? Não, isso também não é para mim. O que é? Buscar Deus 3 vezes ao dia? Eu não tenho tempo para isso não. Você entende? Então ele diz na sua palavra: se tem a condição, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal. Vocês serão para mim como sacerdotes. Eu vou abrir o leque para vocês, vou revelar inúmeras coisas que eu revelo a um sacerdote.
Vou permitir e deixar vocês estarem sempre na minha presença e no meu santuário. Vocês estarão sempre diante de mim como um sacerdote sempre fica. Nada eu vou esconder de um sacerdote, ou de vocês como eu não escondo de um sacerdote. Tudo que um sacerdote tem direito de receber, vocês vão receber. Por favor, se julguem agora, se examinem aí. Como vocês têm perdido. E um povo santo, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos. Deus está convidando você hoje uma limpeza para você ter e receber o que Deus tem preparado para o Senhor e para a senhora. Eu não fiz essa oração, este louvor à toa. Eu fiz para você se limpar. Santifica eles, lavem as suas vestes, os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos seus olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai. E o Senhor quer descer a você e fazer o que tem que ser feito. Fiquem de pé todos. Você tem que fazer isso. Faça comigo essa oração. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor falou isso e isso. Eu quero dizer como o povo disse: Moisés, nós aceitamos esta palavra, esse dito, esse decreto de Deus. Eu tenho um temor grande no peito, numa coisa assim. Eu vou fazer 47 anos, na graça do Pai esse mês. Em 47 anos, eu sei que ainda não vivi o que eu tenho que viver neste mundo. Mas em 47 anos de idade, eu ainda não vivi. Dos 47 anos que já passaram, eu não consigo sonhar, pensar naquilo que eu era para ter vivido se eu tivesse obedecido a Deus. Se todos nós tivéssemos vivido a palavra dele, obedecido a sua palavra, o que ele teve em mente e tem até hoje, todos nós estaríamos vivendo 1000 vezes melhor. Pensa aí comigo aí e começa a chorar. Não fique triste com as minhas palavras. Mas aquele parente nosso não teríamos perdido eles. Aquele bem nós não teríamos perdido. Aquela causa, aquela briga nós não teríamos perdido. Porque Deus, Ele diz: vocês serão meus, tesouro particular. Eu dei o exemplo aqui da irmã lá de Suzano.
Dê o que você tem para Deus. Dando para Deus, Ele toma conta. Tomando Ele conta, ninguém põe a mão. Lembro-me 2 casos. Esse aqui eu já contei bastante. A pessoa recebeu a rosa ungida na igreja, colocou no carro. Uma pessoa foi lá arrombar o carro, e uma outra estava olhando. No que ele ia fazer, o que ele queria fazer no carro, ele não conseguia. Tinha a rosa ungida lá. E para vocês terem uma ideia como é que isso funciona, eu estava até comentando aqui nessa segunda-feira, de uma reunião de prosperidade que eu fiz em Guarulhos, em São Paulo, e os amigos que estão me assistindo em Guarulhos devem lembrar disso. Cheio de carro lá no hall da igreja, na rua, no estacionamento. Era uma reunião de prosperidade que eu tinha 750 pessoas, reunião forte. E muito carro lá fora, tinha umas crianças brincando lá, ali perto dos carros, no hall da igreja. E na hora que eu estava expulsando o demônio, e tá, demônio, sai demônio, aquela coisa toda, as crianças viram vários demônios sair debaixo de um certo carro, e saíram tudo correndo e gritaram, as obreiras, o que foi? Ali os negócios saíram daquele carro. Não foi uma criança, foram todas. Mas eu na hora lá dentro da igreja estava dizendo, demônio, sai do carro desta pessoa que está aqui na igreja, Exu da morte, ventania, etc, etc. Quando você está se envolvendo com Deus, acontece isso. Essa graça, Deus te guarda, Deus te protege, seu carro está lá fora, está no estacionamento, está em casa, Deus é contigo. De um jeito ou de outro Ele vai te abençoar. Um milagre vai acontecer. Agora, difícil é quando você está fora e você diz, mas Deus tem que me abençoar. Não, não tem. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Dentre toda a humanidade eu vou guardar você, como se guarda um tesouro. Mas você tem que se examinar e ver se você está de acordo com aquilo que eu disse, que eu digo na palavra. Não é o meu, não é o seu jeito, não é o nosso jeito. É aquela velha história, eu não dou 10% para pastor. Onde é que você viu na Bíblia que você dá para pastor? Você vive o seu eu, vive o seu mundo, vive o mundo dos outros, mas não cumpre a palavra. Você diz, mas Deus tem que ser comigo, Deus tem que me guardar, Deus tem que me prosperar, Deus tem que me abençoar. Se diligentemente ouvirdes, Moisés, vai lá, diga para eles. Então, a primeira coisa que eu disse, devemos viver nos altos montes. Não é na montanha de pedra, não. É viver diante de Deus, sempre. E Ele vai falar contigo. Alguma coisa aconteceu, Moisés, aguenta a mão, eu vou até Deus. Você não tem que ir a outra pessoa, você tem que ir até Deus. Feche os seus olhos.